Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal da Meia-Noite com a edição da Diana Rosa. E Diana, o Presidente da República teme que o país volte ao déficit, alerta para custos elevados de recuperação do país na sequência das sucessivas tempestades. Uma recuperação que vai ser longa e difícil para as autarquias e para o Governo, acredita Marcelo Rebelo de Sousa. As tais infraestruturas importantes para a circulação, as pontes que caíram, tudo isso somado exige não só mais dinheiro, mas mais tempo. Vai ser, como eu dizia ontem, praticamente a vida de muitos autarcas e uma parte importante da vida do Governo nos próximos 3 anos ou 4. Marcelo Rebelo de Sousa admite estar preocupado que o país regresse ao déficit. Preocupa nesse sentido, há uma coisa que já entrou na cabeça de todos. Os municípios não têm dinheiro sem um reforço apreciável para enfrentar aquilo que foram as consequências disto. E o Estado está a refazer permanentemente, é uma atividade do Sr. Ministro das Finanças, sim, mas também, sobretudo, em primeiro lugar, do Sr. Ministro da Economia, que é pedir ao Estado da Proteção Civil e pedir, através dele, aos autarcas e pedir diretamente, naturalmente, às estruturas que representam os autarcas, novos dados. Como é evidente, há um desvio de fundos europeus que em muitos casos estavam pensados para outras coisas importantes para o crescimento do país. O Presidente da República, no dia em que o Governo anunciou que vai preparar um plano de recuperação e resiliência dedicado à reconstrução do país. E Diana, a autarquia de Coimbra está preparada para retirar mais 9.000 pessoas caso o pico de cheias se confirme. A zona da Baixa da cidade é uma das que está sob alerta. Foi o que adiantou a autarca Ana Brunhosa, que fez esta noite um ponto de situação. O risco de novas cheias, Luís Soares, está iminente. Teme-se uma cheia centenária para Coimbra. O alerta foi deixado pela Presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa. Isto porque a barragem da Aguieira está no limite, vai passar a debitar toda a água que recebe. Para além disso, está a chover muito nessa zona e também já foi atingido e ultrapassado em muito o limite no açude Ponte. Por isso mesmo, também a Baixa de Coimbra vai poder ter problemas, se tudo isso se confirmar, porque as ribeiras também começam a subir. Ora, Ana Abrunhosa deu conta das zonas mais complicadas se isso se confirmar. A zona ribeirinha de Torres do Mondego, a zona ribeirinha do Ceira, Conraria e Vendas de Ceira, a zona da Portela do Mondego, a Quinta da Portela, o Parque Verde, Rebolim, que já estão, o Rocio de Santa Clara, a Baixa também já disse, de direita a esquerda, a Ribeira de Cozelhas e a Ribeira de Eiras, a Ribeira de Fornos, a Ribeira dos Covões, a Ribeira dos Casais. O pico da cheia está previsto para esta sexta-feira às 3 da tarde, mas logo a partir das 8, 9 da manhã pode haver esse apelo para que mais pessoas sejam retiradas de casa, cerca de 9.000 pessoas, para além das cerca de 3.000 que já foram retiradas nos últimos dias, e por isso Ana Abrunhosa deixa o apelo. O que pedimos às pessoas é que hoje ponham a salvo animais, os seus bens. A probabilidade de amanhã às 8, 9 horas nós termos os nossos presidentes junta, que têm feito um trabalho extraordinário, estarem a avisar as pessoas que devem sair de casa, a GNR, a PSP. Portanto, o que pedimos às pessoas é que estejam atentas às comunicações que nós vamos enviar da Proteção Civil e das autoridades, vão receber nos telemóveis, mas, por favor, aceitem e sigam as orientações das autoridades. Para já este é apenas um cenário, o pior cenário possível, que vai continuar a ser avaliado ao longo das próximas horas. Logo pela manhã haverá essa comunicação, se haverá ou não necessidade de retirar mais pessoas de casa. Um trabalho do Luís Soares. As escolas de Coimbra vão estar encerradas esta sexta-feira, o mesmo para as instalações da Universidade de Coimbra.
Também a Grande Lisboa e a Península de Setúbal estão sob aviso. Durante as próximas horas prevê-se chuva intensa em nevoeiro. Aliás, quem está em Lisboa já está a ouvir bastante chuva a cair lá fora. O risco de cheias é elevado. É o alerta de Mário Silvestre, Comandante Nacional da Proteção Civil. Os efeitos expectáveis são cheias em cursos de água. Neste momento, com o fenómeno previsto para a zona da Grande Lisboa e Península de Setúbal, o impacto será sobretudo de cheias rápidas e, portanto, a precipitação poderá causar cheias rápidas e o comportamento todos nós já sabemos, com inundação, por exemplo, de garagens e outros espaços que fiquem abaixo da cota. As atenções estão viradas para as bacias do Rio Sado e do Rio Tejo. Ainda assim há outros locais a preocupar a Proteção Civil. Com risco de inundação, o Rio Minho, o Coura, o Lima, o Cávado, o Ave, o Douro, o Tâmega, o Sousa, o Lis, o Nabão e o Guadiana. E estes rios normalmente têm subidas bastante rápidas e, portanto, é preciso estarmos alerta, evitando com isto o risco de podermos ter problemas referentes a estas inundações. Mário Silvestre alerta ainda para a possibilidade de deslizamento de terras. O apelo à população mantém-se. A Proteção Civil pede que sejam evitados comportamentos de risco. E afinal, os trabalhadores afetados pelo mau tempo, que estejam em layoff, vão receber menos do que se pensava. Vão ter 2/3 do salário em vez dos 100%. No esclarecimento, o Governo explica que o pagamento pelo Estado vai ser de 80%, só dura 2 meses. Depois disso, aplica-se o que está na lei. 70% são pagos pelo Estado e 20% pela entidade empregadora. E Diana, Pedro Passos Coelho critica a resposta do Estado às tempestades. Diz, no entanto, que não dá conselhos a quem não os pede. O antigo Primeiro-Ministro considera que, depois da fase crítica, vai haver um momento em que a organização do Estado deve ser avaliada. Terá de haver, claro, um tempo em que outras considerações possam fazer sobre a maneira como o Estado está organizado. Mesmo quando tem funções regulatórias, é patente que o Estado não exerce essa função regulatória adequadamente. Há reguladores que talvez não estejam a impor as obrigações de serviço público que são necessárias. Eu sou daqueles que defende que o Estado não deve fazer tudo. A produção pode estar por conta de terceiros, mas tem de ter uma função forte, reguladora, fiscalizadora, e tem de impor que as obrigações de serviço público estejam garantidas. Nós hoje em dia vemos que às vezes isso não acontece. À margem do lançamento de um livro em Lisboa, Passos Coelho considera que algumas vezes os privados não cumprem as funções que são confiadas pelo Estado em momentos importantes e decisivos para a vida das pessoas. A fechar, Diana, que outros temas estão em destaque? Filipe, Portugal é o segundo Estado-membro da União Europeia com mais confiança na capacidade do Bloco para proteger os cidadãos. É um dado que consta de um Eurobarómetro, divulgado hoje, que tem como objetivo perceber a percepção dos cidadãos europeus quanto à ação da União Europeia nos setores da defesa e do espaço. O relatório indica que cerca de 74% dos inquiridos portugueses confiam na capacidade da União Europeia para reforçar a segurança e a defesa. Donald Trump ameaça o Irão para aceitar o programa nuclear. O presidente norte-americano diz que é preciso chegar a um acordo e, caso contrário, as consequências vão ser muito duras. E precisamente no Irão, os protestos já causaram a morte de pelo menos 7.000 pessoas, é o que avança a agência de notícias de ativistas dos direitos humanos. O número vai aumentando aos poucos, uma vez que as comunicações no país continuam com constrangimentos. A organização aponta ainda para mais de 50.000 pessoas detidas e outras estão desaparecidas. Moçambique está sob aviso vermelho face a um ciclone tropical no sul do país. A tempestade agravou-se, com ventos a atingir os 165 km por hora e ondas que chegam aos 12 metros de altura. À passagem por Madagascar, este ciclone causou 36 mortes e vários desalojamentos. As autoridades moçambicanas apelam para que a população das zonas costeiras seja retirada de casa. É assim que fechamos o Jornal da Meia-Noite.